E o sol se põe lentamente ao findar, mas um dia lindo em seu viver. Se a lua você vê clareando ao seu redor e as estrelas brilham lá no céu, agradeça ao Pai. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria enorme revê-los sempre através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar o estudo da lição de hoje, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nos permitir abrir a Tua Palavra e buscar na Tua Palavra as orientações necessárias para o nosso viver diário. Santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. E capacita-nos a andar com retidão nos Teus caminhos, cumprindo com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Te suplicamos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Controvérsias em Jerusalém. Uma lição muito bacana, irmãos. Aliás, essa lição que está trabalhando no Evangelho de Marcos é uma lição muito interessante. E a lição do próximo trimestre também muito legal. Vamos estudar o Evangelho de João. E como é bom aprofundar nos Evangelhos para conhecer detalhes da missão de Cristo que envolve a minha e a sua missão também. Detalhes que às vezes passam despercebidos. E ao estudar, ao rever os Evangelhos, a gente consegue aprofundar e compreender algo que talvez passou batido. Pense nisso. Marcos 11:25 diz o seguinte: e quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Amados, aqui já mexeu de cara numa melindra tremenda. Perdão. Esta é uma atitude difícil e quase impossível para muitos irmãos. Quando a gente precisa perdoar alguém e não consegue perdoar, o nosso coração se sobrecarrega de amargura. Todo tipo de sentimento ruim, negativo, influencia o nosso comportamento quando assim vivemos. Precisando perdoar e não sabemos perdoar ou não queremos perdoar. E o mais curioso é que nem sempre temos a razão para guardar a amargura. Ainda que tivesse, estaria errado, que é o caso aqui pedindo, para que a gente perdoe, para que seja perdoado por Deus. Porque se somos criados em imagem e semelhança de Deus, então Deus, Ele enfatiza muito isso aqui, na orientação comportamental para mim e para você. Mas existem casos que nós, por orgulho, não perdoamos, quem sabe, uma verdade que ouvimos de alguém, ou algum comportamento que merecíamos passar por ele e não aceitamos termos passado por ele. E guardamos mágoa no nosso coração. Existem pessoas, irmãos, que ficam amarguradas com outras à custa de nada. Eu conheço um caso de alguém que teve novas núpcias e a própria família dele, o pai do indivíduo, aceitou as novas núpcias dele, entendeu que ele não tinha dado certo com a esposa anterior, mas a mãe não aceitava de forma alguma as novas núpcias, sendo que a mulher que casou com o filho nunca fez mal para essa mulher, para a mãe dele.
Muito pelo contrário. A mulher cristã que ora por ela o tempo todo. E como e por que que ela não aceitou, aquela pessoa não perdoou o que não tinha que perdoar? Entende, irmãos? Como se aquela pessoa tivesse culpa do casamento do filho dela não ter dado certo. E aí esse coração complicado vai durar quanto tempo convivendo com esse tipo de atitude, sendo que toda a nossa vida se resume em amor. O tanto que é mais fácil amar e viver em paz entre Deus e os homens, sabendo que todos nós somos mortais, réis mortais. Todo mundo tem direito de ser feliz. E família é um patrimônio emocional tão importante na história do ser humano, que ela traça muito do nosso comportamento, ela expressa muito do nosso comportamento, ela traça ações de nossas atitudes no dia a dia de nossas vidas. Portanto, o perdão é algo muito sério, irmãos, na vida real. Às vezes nós nos colocamos no lugar de Deus, julgando as pessoas. Esse eu vou com a cara dele por causa disso, esse eu não vou com a cara dele por causa daquilo. Nós precisamos perdoar a nós mesmos, irmãos. Aonde nós temos debilidades, deficiências. Muitas vezes não aceitamos bem o semelhante, porque nós temos frustrações pessoais que nos impediram de alcançar o padrão emocional ou o padrão de vida que aquele indivíduo alcançou, seja ela emocional, financeira, espiritual, seja o que for. E aí ficamos acanhados. E com esse tipo de acanhamento, acaba se desenvolvendo, fortalecendo muitos sentimentos negativos que só nos farão mal em toda a nossa vida. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O perdão é fundamental na vida cotidiana do cristão. Sabermos perdoar é muito importante, porque antes de pedir o perdão de Deus do nosso comportamento, temos que ter o coração aberto para fazer o mesmo. Está perdoando aqueles que nos cercam, está limpando o nosso coração, perdoando a si mesmo, a si próprio e perdoando o semelhante. O segundo tema, entrada triunfal. Marcos capítulo 11, verso de 1 a 11, em paralelo com Zacarias 9, 9 e 10. Irmãos, aqui o que o profeta Zacarias apontava era exatamente o que aconteceu em Marcos 11. Apontava para o estado profético que aconteceria a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém um dia. Isso aqui é muito curioso, porque Jesus, irmãos, ele o tempo todo ele estava pedindo para que a missão dele aqui não fosse tão exposta. Os milagres que ele fazia daqui e dali, ele pedia, olha, vai quietinho, não vai comentar com ninguém, etc. E raciocínio, como que de uma hora para outra agora, ele monta numa jumentinha, expressando exatamente na característica cultural daquela época, a representação de um reinado. Porque os reis, como Salomão mesmo fez isso no passado, e era comum naquela cultura isso acontecer. Os reis montavam numa jumentinha para poder entrar na cidade onde ele ia ocupar o trono. E Jesus resolveu fazer isso de uma hora para outra. E aí entra uma série de questões a ser analisada, porque Jesus em momento algum veio mostrar que era o rei dos judeus. Em momento algum foi isso que ele quis apresentar. Não, é algo muito maior. Ele quis mostrar que ele é o construtor da Jerusalém celestial, ele é o rei daquela Jerusalém, que é a Jerusalém universal. Aquela Jerusalém.
entrando nessa Jerusalém, ele mostrou que essa Jerusalém daqui não era nada, apesar de que aquele momento era a capital nacional ou mundial do povo de Deus. Mas o que ele estava representando é que ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas o outro lado dessa versão, ao que tudo, o mais curioso ainda, é que era para ter provocado um ódio muito grande e sido levado isso como provocação no Império Romano, a ponto de ele ter sido perseguido e morto ali mesmo, pela ação dele, porque era tudo que mais a liderança judaica dos seus dias, os membros da sua religião e a nata da sociedade judaica naqueles dias, temia. De um rei do padrão dele, desse padrão de andarilho, né? Esse padrão de pessoas que andam com pecadores, esse padrão de pessoa que pacifista, que não quer saber de arma, não quer saber de guerra, não quer saber de luta. Uma pessoa daquela falar em ocupar reinado, aquilo ali era o fim do mundo para a sociedade judaica daqueles dias, para a nata judaica, para os donos da igreja, os donos da nação. Então, era simples eles ter feito isso. E isso não aconteceu. Eles cultivaram o ódio deles sozinhos, na hora que perceberam essa atitude. Eles não tiveram força para agir, porque Deus não permitiu eles ter força para agir, para fazer besteira, mais do que já vinha fazendo. Mas ficou embutido dentro deles essa ação. Aqui, meus irmãos, estava acontecendo a profecia do profeta Zacarias, mas voltada para o Messias. O Messias que naquela Jerusalém cumpriria com a missão vinda da Jerusalém celestial, de dar a sua vida em resgate por muitos, como ele falou tantas vezes. Ele veio disposto a perdoar os pecados de todos e dar o exemplo de como fazer para sermos pessoas de bem nesse mundo e principalmente demonstrarmos para o mundo ao nosso redor que somos cidadãos da Jerusalém celestial. Vós não sois desse mundo, sois peregrinos desse mundo, não sois mais do mundo. O mundo, esse mundão que a gente vive nele, odeia pessoas que andam na luz, porque o mundo jaz em trevas e jaz no maligno. Mas quando nós abraçamos essa conexão com o reino eterno, irmãos, é algo extraordinário. São momentos incríveis na nossa vida que abraçamos e vivemos para a honra e glória de Deus, atraindo almas aos pés de Cristo. Irmãos, se vocês observarem essa entrada triunfal lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, vocês vão ver que os fariseus, essa nata judaica, eles ficaram tão agoniados com aquilo ali, sem saber o que fazia, mas os de mais bom senso, entre aspas, né? Chegaram e Jesus falou: Senhor, repreende esses discípulos de estar fazendo isso aí, Senhor. Jesus vira para eles e fala: ó, se eles não clamarem, até essas pedras clamarão. Incrível, né, irmão? Como Jesus mostra a conexão do cumprimento da missão de uma forma transcendente, desde a Jerusalém eterna, absoluta, até aquela Jerusalém ali. E as pessoas que fizeram esse tipo de sugestão é porque estavam sem saber o que falar ou o que fazer. E a liderança, o ódio, cadê o ódio? Cadê a perseguição em cima dele, de ele ter feito algo que superou tudo o que ele tentou disfarçar ou minimizar dos milagres e dos pedidos de sigilo que ele fez durante o seu ministério até ali, nessa entrada triunfal. E agora, de uma só vez, ele monta no jeguinho, todos ficaram assombrados, porque no fundo, todo mundo sabia que ele era o Filho de Deus. Mas que potencialmente, de forma expressiva, ele não conseguia provar aquilo, porque ele não fez sinal do céu, ele não fez isso e nem aquilo. Então, tinham aquela dúvida, será que é mesmo ou não é? E no que ele fez isso, agora eles perderam o chão. Será que agora ele vai mostrar que é o Deus poderoso e vai derrubar o Império Romano e vamos assumir a liderança mundial? Então, esse momento eles viveram ali agora, nessa entrada triunfal, e não tinha nada a ver, né? O que Jesus estava mostrando não tinha nada a ver com isso. Mas isso eles guardaram com eles
para mais tarde tentar mostrar para Roma que ele agiu dessa forma e que tentou ser o rei dos judeus, que lá na cruz ele foi colocado como acusação de crime, rei dos judeus. Foi colocado lá em cima. O crime era fixado em cima da cruz. Então, Jesus, rei dos judeus. Então, essa tentativa de ser rei ficou gravado como se isso tivesse alguma coisa a ver. E não houve nada, nenhum tipo de agitação no sentido de rebelião política na ocasião da entrada triunfal. Mas Jesus deixou o seu recado. Muito bem deixado. No terceiro tema, uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. Realmente, irmãos, aqui uma lição bacana demais, hein? Evangelho de Marcos 11, de 12 a 26. Duas ações seguidas. Jesus deu vontade de comer e ele percebe uma figueira ao longe e vai lá, sabendo que poderia encontrar algum fruto. E quando chega lá, nada de fruto, que na realidade ele sabia que não tinha fruto. Mas precisava de dar uma lição na figueira que podia estar dando fruto e não estava dando fruto. E ele dá uma lição para todos nós ali na figueira. Amaldiçoou aquela figueira e deixou uma lição muito forte, porque as pessoas que poderiam estar dando fruto para a causa de Deus e não dá, porque tem conhecimento, então está na época de dar fruto. E por que não dá fruto? Jesus um dia comentou durante o seu ministério que aquele que tem, dar-se-vos-á para que tenha em abundância. E o que não tem, tira até aquilo que ele pensa que tem e não terá nada nunca mais. Realmente, irmãos, é uma maldição muito grande nós sermos mortais como somos, cientes da nossa condição mortal, temos as oportunidades desde que nascemos para conhecermos a conversão, conhecermos o reino de Deus, termos a conversão, vivermos a conversão, cumprirmos com a nossa missão e não produzimos frutos dignos do arrependimento de termos sido pessoas naturalmente más como fomos a vida inteira, propensas exclusivamente ao pecado, mas que ao conhecer o Evangelho deveríamos ter a vida modificada. Novo homem, nova criatura. O velho homem deveria ter sido sepultado, porque só quem não sepultou o velho homem, a velha natureza humana, é que consegue viver sem dar frutos dignos de pessoas que pertençam ao reino de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Em seguida a essa lição extraordinária apresentada no ato de amaldiçoar uma árvore que deveria estar dando fruto e não deu, em seguida ele entra lá no templo e percebe a situação que tinha virado uma moda implantada por Caifás de vender os animais que eram doados para sacrifício. E aquilo acabou virando uma feira, né? Parecendo essas festas religiosas que tem por aí afora, para tudo quanto é lado. Que aí a turma aproveita para ir para o barraquinho e vender. Vira o foco. Não tem nada a ver. Ao invés de ali ser um lugar para todos estarem dedicados, voltados para o mesmo princípio de adoração ao Deus vivo, ao único Deus vivo, não, virou um comércio. Então esse tipo de baderna em todas as religiões se vê para tudo quanto é lado, que é uma tendência natural do ser humano de transformar as coisas de Deus em mundanismo, em caracterizar as coisas de Deus em mundanismo. E nós precisamos de aprender a reverter isso, irmãos. Ao invés de transformar as coisas de Deus em mundanismo, é fazer com que o mundo conheça as coisas de Deus e venham se apaixonar pelas coisas de Deus, venham amar as coisas de Deus, aprenderem a priorizar as coisas do reino, porque o tempo está próximo. Pense nisso.
O que Jesus fez ali na purificação do templo foi um somatório pesado a tudo o que já vinha acontecendo, que eram marcas que a sociedade judaica arquivariam para, no momento certo, na hora que eles não tivessem mais o que fazer, eles tentar exterminar com ele de vez. No quarto tema, quem disse que você poderia fazer isso? Aqui está, Marcos 11, de 27 a 33. Exatamente a pressão que no dia seguinte os fariseus deram em cima dele por causa do que ele fez na purificação do templo. Ter passado a mão no chicote e esparramado com a turma. Meus amados irmãos, eles perguntaram para ele: com que autoridade você fez isso? E eles jogaram ele numa pressão, porque se ele disser que veio de Deus, na mentalidade deles, um simples carpinteiro jamais teria o tamanho e autoridade. E se ele disser que não vinha de Deus, piorou. Ele tinha comprado uma briga muito grande. E Jesus, de forma sábia, fala: não, eu vou responder para vocês com outra pergunta. Se vocês me responderem, eu respondo a essa. Se vocês não responder, sinto muito, vai ficar sem resposta. O batismo de João vem de Deus ou não é de Deus? Jogaram eles na pressão, da mesma forma. Se eles falassem que vinha de Deus, por que eles não aceitou? Por que ficavam encrespando? Continuaram com a linha de raciocínio dele. E se falasse que não vem de Deus, eles criavam uma revolta muito grande contra a nação judaica, o povão em si, que eles eram fãs de carteirinha de João Batista e do seu trabalho. E se batizaram aos milhares. Então, se eles dissessem que não era de Deus, aí eles tinham comprado briga com a nação toda. Então eles preferiram dizer: não sei. Do que eles falaram que não sabia, ele falou: não, eu também não vou responder vocês. Não, eu também não vou dar a resposta que vocês querem. Tá bom? Até logo e tchau. Foi embora. De maneira sábia ele saiu. E ele ainda no capítulo 12, verso de 1 a 2, ainda deixou uma parábola para eles refletirem sobre tudo isso que aconteceu, porque nessa indagação sem resposta, esse clima que ele levantou de suspense, no que ele coloca essa parábola, a parábola da vinha e dos lavradores maus, aquela que no final das contas o indivíduo, o dono da vinha, teve que mandar o próprio filho e eles teriam feito mal ao filho também, deixando a história dele ali, a profecia do que aconteceria com ele mesmo, mas ao mesmo tempo mostrando que alguns se converteriam, como aconteceu. Ele chama 12, um dos 12 cai, outro viria e substituiria, e assim por diante. E quantas multidões acompanharam ele e se converteram de fato. E membros da nata judaica mesmo, como José de Arimateia, como Nicodemos, homens da alta sociedade, se converteram e dedicaram as suas vidas à pregação do Evangelho e ao cristianismo. Então muitos se converteram. E essa parábola serviria, empregaria lições, não só naqueles dias ali, ao cumprimento da profecia, mas durante a história toda, que até hoje tem convertido pessoas, e tem pessoas que vivem no reino, e que vivem no meio evangélico, vivem no meio cristão, mas vivem como as antigas lideranças judaicas, implicando com os cristãos, implicando com os servos de Deus, agindo como donos de igreja, agindo como dono das ovelhas, e mais criando problema do que criando soluções, para que o Evangelho seja pregado, e em muito breve, e possamos abreviar a volta do Senhor para nos buscar. Muitos agindo dessa forma, ainda com o tempo, por amor ao pecador, acabam se convertendo e valorizando realmente, ao se converter, o sacrifício que Cristo fez um dia por cada um de nós. No quinto tema, deveres terrenos e resultados celestiais. Aqui, irmãos, analisando Marcos 12, de 13 a 27, foi outro momento muito crucial,
do ministério de Cristo, quando ele foi confrontado a respeito dos dízimos e dos impostos. E de forma muito sábia, ele foi claro, eram armadilhas que esses líderes armavam para jogá-lo ou contra o Império Romano. O Império Romano teria que automaticamente prendê-lo e puni-lo por isso. Ou contra a nação judaica, que da mesma forma ia fazer porque eles tinham os soldados do templo. Aliás, foram esses soldados do templo que mais tarde buscaram ele para levar primeiro para Herodes, para Caifás, para depois levar a Pilatos. Eles tinham ação como uma guarda municipal para agir dentro da cidade. Os soldados do templo tinham permissão para isso, desde que não interferisse nas questões legais e nas ordenanças do império. E aí Jesus, então, ao que ele foi questionado sobre a questão dos impostos e dos dízimos, Jesus foi muito simples, foi muito claro e objetivo. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Pronto, cortou no talo a raiz do problema, todinho que eles levantaram. E continua de pé isso, da mesma forma. No sexto tema, o maior mandamento. Marcos capítulo 12, verso 28 ao 34. Irmãos, ao ser pressionado sobre qual era o maior dos mandamentos, como se ele tivesse que pegar um dos mandamentos da lei de Deus e promovesse, colocando-o acima dos demais. Ele resume toda a lei e os profetas em um só mandamento: amor. Amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo. Esse é o maior mandamento de todos. É o propósito da nossa vida, irmãos, e nós não conseguimos entender, né? A maioria das pessoas não consegue entender que o nosso propósito todo se fundamenta no amor. Amor gera perdão. O amor verdadeiro, ele suporta tudo. O amor verdadeiro, o amor ágape, de cunho celestial, ele não é troca, irmãos. Ele não ama porque você foi amado. Ele é espontâneo, irmãos. Esse amor ágape, ele é espontâneo. Ele é vivo, ele é natural. Ele é absoluto. Ele não tem segundos interesses. E quando amamos o próximo, amamos como a nós mesmos. E como amamos a Deus, amamos acima de tudo. E isso nos deixa numa condição muito nobre, irmãos. Porque de pequenos somos vistos como grandes candidatos ao reino eterno. Desse mundo, talvez, não temos expressão alguma. Mas no reino eterno, ao fazermos parte da família de Deus, porque aprendemos a amar de verdade, alcançamos o padrão ideal de cidadãos do reino de Deus, aprendendo a amar. Lá nós somos considerados grandes, refletidos sobre esse mundo. Ah, está vindo grandes lá daquele mundo, aqui para o reino. Para o reino eterno, grandes são esses. O resto é só resto. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema, surpresa fatal. Queria citar um texto do Desejar a Todas as Nações, página 465, que diz o seguinte: na sentença contra a figueira, Cristo demonstra como é abominável aos seus olhos essa inútil ostentação. Ele diz que o pecador declarado é menos culpado do que aquele que diz servir a Deus, mas não produz fruto para a sua glória. Ó Senhor, nos ensine a produzir fruto, Senhor. Nos estimule através da Tua palavra e através do nosso viver diário e de tudo que já vivemos nesse mundo, Senhor. Nos fortaleça e nos capacite a cumprir com a missão que Tu tem confiado a nós, fazendo-nos produzir frutos dignos de pessoas que realmente pertencem ao Teu reino. Prepare-nos, Senhor, para que sejamos
para que tenhamos êxito no cumprimento de nossa missão. É o que te suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Clareando ao seu redor, e as